Bom dia, pessoal. Bem, então eu sou a professora Nayara, eu sou doutora em Ciências Fisiológicas, Fisiologia Humana, e hoje então eu vou falar, a gente vai dar continuidade às sensações somáticas, tá? Especificamente, hoje nós vamos falar sobre nocicepção, tá? Que é a percepção da dor. Então, como objetivo de aula, hoje nosso objetivo é compreender o que é a dor, quais os principais tipos de nociceptores e como que essa resposta da dor, né, ela chega ao sistema nervoso central, tá? Então, os centros superiores, lá no encéfalo. Então, a gente vai chegar no final da aula a esse objetivo, entender como que esses processos eles acontecem. A nossa aula, então, ela é dividida em três principais partes, tá? Então, a gente vai começar inicialmente falando por que a gente sente dor, qual a importância da dor, o que é a dor. Em seguida, a gente vai falar dos tipos de estímulos que ativam os nociceptores, que são três: temperaturas extremas, ativação mecânica e ativação química. Vamos falar no B, né? Tipos de fibras nociceptivas, que nós temos dois tipos principais, tá? Que é a fibra A delta e fibra C. E aí depois a gente vai entender como que essas fibras nociceptivas, elas chegam aos centros superiores do sistema nervoso, tá bem? Bem, então, inicialmente, né, para a gente começar a falar um pouco sobre dor, a gente precisa entender que a dor ela evoluiu como um mecanismo de proteção, né? Um mecanismo, então, onde em muitas das situações, principalmente situações de luta e fuga, né, que a gente chama, que são situações controladas pelo encéfalo, por regiões primitivas do encéfalo, que nos protegem aí de muitos problemas, né? Inclusive a morte. Então, a dor surge aí na história evolutiva como uma proteção, tá? Então, é proteção contra tecidos moles, contra, né, todos os tecidos viscerais, tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, uma vez que a gente está sentindo, por exemplo, uma pressão, uma dor por estar muito tempo sentado, né? Por exemplo, a gente começa a sentir uma dor e inconscientemente, né? Através do sistema, então, vegetativo, a gente tende a mudar a posição, né? Que a gente está sentado, por exemplo. Então, a gente utiliza aí esses mecanismos para inconscientes e também conscientes, né? Para fugir aí dessa sensação de dor. Então, na aula de hoje a gente vai apresentar o que a gente tem até então na literatura sobre isso, mas é importante frisar que a dor é um sistema extremamente complexo de entender, porque ela está presente o processamento da dor está presente em muitas regiões do encéfalo, tá? Como a gente vai ver aí nos próximos slides. Então, de acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, define-se dor, então, como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano. A dor é uma condição que todos experimentam ao longo das suas vidas e é uma das principais causas de incapacidade e sofrimento. A dor, então, ela não é apenas, né, uma sensação física de incômodo, ela atinge toda uma região límbica aí, de uma região de memória, né, de, de dor emocional. Então, dependendo do tipo de dor que a gente vai ter, que pode ser inclusive não uma dor física, mas física propriamente dita, mas também uma dor emocional, como perder, por exemplo, um ente querido, esses mecanismos, então, eles são ativados de maneira, né, que ainda alguns deles não se tem explicação, né? Outros já se tem. Então, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, então, define, né,
como essa experiência tanto sensorial quanto emocional desagradável, né? E aí a gente tem N tipos, né, de dor. Então, por conta disso, né, a dor é um processo multifatorial e multissistêmico. Então, multifatorial porque ela pode ter vários fatores. Então, como eu acabei de citar, por exemplo, a perda do ente querido vai nos gerar um sofrimento, uma dor, que pode dar também sensações, né? Por exemplo, vômito, a pessoa pode ter um distúrbio no trato gastrointestinal, como diarreia, pode ter tremores, e é multissistêmico, ou seja, atinge aí vários sistemas fisiológicos, né? Como o próprio nome já diz, tá? Então, a gente tem algumas etapas aí da nocicepção, tá? Primeiro a gente tem, então, lembra daquele slide que eu falei lá na aula para vocês, que a gente tem o início da resposta, então a gente percebe uma resposta, né? A gente percebe um estímulo, esse estímulo ele vai para um centro de transmissão, né? E gera-se uma resposta. Então, a gente sempre inicia com a percepção do meio ambiente, tanto do meio ambiente quanto uma percepção interna, né? Uma dor visceral, por exemplo. Aí, a gente tem um impulso que é integrado e percebido como dor, né? Então, a gente tem aí a percepção inicial. A gente vai ter uma transdução desse sinal, que é, então, o impulso doloroso é recebido pelos nociceptores e transformados em potencial de ação. Então, se percebe, ocorre uma alteração dessa estrutura desse neurônio, ocorre o potencial de ação. O potencial de ação, então, ele é transmitido, né, via lá o axônio até a coluna, a medula espinal. Na medula espinal, a gente tem, então, uma modulação desse impulso, né, onde a gente vai ter, então, na coluna posterior medial, coluna posterior medula espinal, o impulso ele é modulado antes de ir para os centros superiores, tá? Então, os centros superiores a gente vai ter, então, a via ascendente, ou seja, uma via que sobe aí para o encéfalo e vai passar por várias partes aí do nosso encéfalo, certo? Bem, então a gente lembrar brevemente aí dos receptores, né? Então, de onde que vem essas sensações de dor? Elas vêm desde dos vários receptores que a gente tem na pele, por exemplo, né? E também nas vísceras, né? Nos órgãos. Então, a gente vai ter, então, por exemplo, aqui, as terminações nervosas livres as terminações focadas hoje, que são o foco da aula de hoje, né? Essas terminações, então, elas estão espalhadas aí, tanto no nosso tegumento, né, no tecido epitelial aí, quanto em todos os outros órgãos, tá? Que a gente tem. Bem, então a gente vai entrar agora nos tipos de estímulos que ativam os nociceptores, tá? Então a gente vai ver os 3 tipos que eu havia mencionado no início para vocês. Então, uma vez que a gente tem uma percepção desse estímulo nocivo, né, de estímulo, a gente vai ter uma atividade elétrica no nociceptor. Essa atividade elétrica, ela é, então, uma despolarização da membrana da terminação sensorial. Então, o impulso nervoso, né, vai iniciar, ou seja, o potencial de ação, que é essa inversão da polaridade da eletronegatividade que tem dentro, né, e eletropositividade que tem fora. Então, uma vez que ocorre o impulso nervoso, esse impulso nervoso, que é essa alteração elétrica, ela vai ser conduzida, tá? Então, quais são os 3 tipos de principais receptores relacionados com nocicepção, né, com a dor? A gente tem 3, que é pressão, mas aí não é uma pressão tipo muito forte. Por exemplo, quando a gente dá uma martelada, quando a gente leva uma martelada no dedo, calor. São condições extremas, né, ou extremas de calor
tanto extremas para cima quanto para baixo, né? Então, por exemplo, 45 graus ou 20 poucos graus. A gente vai depois falar sobre isso. Ou menos, né? Então, a gente tem uma alteração em relação à temperatura e em relação a compostos químicos, tá? Então, esses três são os principais aí. Então, uma vez que ocorre a detecção de alguma dessas alterações, a gente vai ter uma sensação de dor. Essa dor, então, ela vai ser levada até a medula, tá? Então, só para a gente dar uma lembrada aí, lembra que a via sensorial, ela chega via neurônio aferente, né? Que é o neurônio sensitivo, via neurônio aferente. Esses neurônios, eles têm o quê? Um corpo celular localizado no gânglio. Então, quando a gente fala lá na medula espinhal e do sistema nervoso periférico, a gente tem vários nervos e tem nervos que têm gânglios e outros não. Sempre quando tiver gânglio, são os neurônios aferentes. Quando não tem, aí é o neurônio motor, tá? Que é, então, o neurônio que vai promover uma resposta efetora, né? Ou seja, tira a mão da chaleira quente, corre de um assalto, alguma resposta, então, tá? Então, a gente tem aqui os receptores, os nociceptores para temperaturas extremas, para receptores químicos, e que a gente vai falar um pouquinho deles melhor depois, e os receptores para pressão, né? Então, por exemplo, aqui a gente levou aí um prego no dedo, né? Uma pregada. Então, é uma dor muito forte, né? Uma dor mecânica muito forte. Então, é um outro tipo aí de reconhecimento de sensação, tá? Através dos nossos receptores. Aí, então, esses nossos receptores, eles vão vir, né, via neurônio aferente até a medula. Aí, aqui, no meio da medula, a gente vai ter a substância cinzenta, onde estão, então, os corpos celulares, onde vai haver o potencial de ação, o outro potencial de ação. O primeiro foi aqui, então, esse segundo a gente tem aqui, né? E aí, depois, a gente teria uma resposta, né, do interneurônio. Só que o que acontece? Uma resposta efetora aí do neurônio motor. Só que o que acontece? Na nossa aula de hoje, a gente não vai estudar a via motora, tá? Porque a gente está estudando a via sensorial. Então, a gente está estudando a via daqui para cima, tá? Dessa metade aqui para cima, que se chama raiz dorsal ou via dorsal, tá? Então, na parte de fora, a gente tem a substância branca. Então, uma vez que chega essa informação e ocorre esse potencial de ação aqui na medula, vai sair via substância branca para as vias ascendentes, para os centros superiores, tá? Então, a gente tem aqui o início aí da nossa ativação dos nossos receptores, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, então, é o tipo de estímulos que ativam os nossos receptores. Então, são pressão, calor e substâncias químicas. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, então, por exemplo, uma lesão tecidual, né? Essa lesão, ela vai fazer o quê? Ela vai dar um estímulo de dor, só que ao mesmo tempo vai ser liberado substâncias que vão promover uma resposta inflamatória, tá? Para que possa ser recuperado o tecido, esse tecido que está lesionado. Então, a gente tem aqui um exemplo de receber uma martelada, né? Então, a gente tem aí uma lesão tecidual, provoca a liberação de bradicinina, 5-HT, que é serotonina, prostaglandina e potássio, que estimulam as fibras C. Então, a gente já vai estudar um pouquinho o que são essas fibras C. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que esse estímulo vai liberar aí, então, uma série de substâncias, tá? Substâncias que são importantes
para a chamada de quem? Das células do sistema de defesa. Então, por exemplo, substâncias P, elas são substâncias liberadas, uma vez que ocorre uma lesão, para chamada lá do mastócito. O mastócito produz o quê? Histamina e heparina, que são substâncias que atuam na dilatação dos vasos sanguíneos. Então, uma vez que ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos, isso é importante porque para a resposta inflamatória, né? Para que recrute-se aí mais oxigenação, mais células de defesa que cheguem nesse local, células, suprimento e aporte sanguíneo para a renovação desse tecido que está lesionado, tá? Então, essas substâncias todas, bradicidina também, são substâncias químicas, tá? De dor, que atuam no processo de sensação de dor, tá? E essas substâncias, então, elas vão... as substâncias não, então, uma vez que ocorre essa lesão e essas substâncias ativam aí um potencial de ação, esse potencial de ação vai ser conduzido para a medula, tá? Via fibra C, que a gente vai estudar, então, o que são essas fibras C, tá? Então, são 3 os tipos de lesão que ativam os nossos receptores. É temperaturas altas ou baixas, é pressão e as substâncias químicas, tá? Que geralmente aí é uma consequência da outra, né? Então, essas sensações, essa ativação do nosso receptor ativa aí tanto a parte química quanto, por exemplo, a pressão ou a temperatura, tá? Aí nós temos 2 tipos de fibras, tá? Fibras nociceptoras. E aí nós vamos estudar a principal diferença delas. Isso é importante porque isso tem diferença em relação a dores crônicas com dores agudas, tá? Então a gente vai entender um pouco isso. Então, novamente, aqui uma figura mostrando então a diferença, os tipos de fibras que a gente tem, tá? Então, a gente tem 2 tipos de fibras. As fibras A delta, tá? Ou C, que são 2, tá? Então, aqui, essa figura está representando que tanto as fibras alfa-delta quanto a C, que são essas, elas recebem esses estímulos, então, né, de calor extremo, de gelo, né, de condições frias, e de agulha, pressão, então, desses tipos de sensação, né? E aqui a gente tem as substâncias químicas, tá? Que vão também, são várias, né, gente? Então, assim, são muitos tipos de substância química, como eu falei para vocês nesse slide aqui. Então, o potássio, as prostaglandinas, a brasicina, a serotonina, a histamina, todas são substâncias químicas aí que são reconhecidas pelas fibras, tá? Então, as fibras C são as fibras principais responsáveis pela recepção da sensação das substâncias químicas, tá? E aqui, então, são temperatura máxima e temperatura baixa. Aí a gente tem um receptor, tá? Específico para temperatura alta, que é o TRPV1, e para temperatura baixa também, que é o TRPM8, tá? Então, uma vez, então, que a gente tem essas fibras, que são fibras que são diferentes em termos de estrutura e em termos de resposta à dor, a gente tem quando elas chegam aqui na medula, elas têm, então, uma maneira diferente de ser processada, tá? Essa informação, que é o que a gente vê depois. Então, qual é a principal diferença, tá? Então, a gente tem 2 tipos de sensação de dor. A gente tem uma dor que a gente chama de rápida e uma dor que a gente chama de lenta, tá? Essa dor rápida, ela é uma dor em geral pontual, é uma dor agulhada, é uma dor elétrica e a gente pode chamar essa dor também de dor aguda. Então, quando a gente recebe, se finca com uma agulha, por exemplo, né? Ou tem uma encosta na chaleira quente, é uma dor pontual. Então, a gente tem o que a gente chama de dor aguda.
Por outro lado, a dor lenta é uma dor que dá uma sensação diferente. São sensações de queimação. Quando, por exemplo, a gente toca numa chaleira quente, se a gente tira rápido demais, a gente não vai ter uma dor lenta, que seria uma dor crônica depois. A gente tem só aquele encostadinho e deu. No entanto, se a gente encosta e fica uns segundinhos e essa dor rápida, né, esse estímulo, ele continua e aí a gente vai ter, por exemplo, a gente vai queimar a nossa mão, né? E aí a dor lenta, por sua vez, ela é uma dor então que persiste, é uma dor que pulsa, uma dor nauseante. E ela então é chamada de dor crônica, certo? E as dores rápidas, tá? Elas são principalmente conduzidas pelas fibras A delta, tá? Aqui o símbolo. E a dor lenta ou crônica, ela é conduzida principalmente pelas fibras C, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, ó. Então a gente vai ter as dores crônicas e aqui a gente vai ter as dores agudas, tá? Então, a dor aguda, ela é muito mais rápida, ela é muito pontual, né? E a dor crônica, ela é lenta, é uma dor, então, que persiste, é uma dor que lateja, é uma dor que queima, certo? É uma dor aí que pode ficar horas, pode ficar dias, certo? E ainda a gente tem uma outra diferença que é muito importante, que é a relação da existência ou não da mielina nessas fibras, né? Então, por exemplo, as fibras de condução rápida e dor aguda, pontual, elas são mielinizadas, certo? Por que isso é importante? Porque isso gera uma resposta imediata. Então, novamente, né, mesmo exemplo, se a gente toca numa geladeira quente, a tendência é a gente rapidamente tirar a nossa mão. Então, isso é importante, né? Não só em temperatura, mas também respostas a estímulos mecânicos, como, né, uma agulhada, um beliscão, né, que seria uma dor pontual, né? É uma dor forte, é uma dor localizada, certo? A gente sabe de onde vem essa dor. Por outro lado, as fibras C, então, elas são amielinizadas. Por conta disso, então, é por isso, né, na verdade, né, que essas sensações, elas são mais lentas. Essa dor, ela é difusa, ou seja, ela é espalhada nos órgãos. A gente não consegue saber diretamente de onde vem essa dor. A gente sente agulhadas, a gente sente uma dor persistente. Agulhada não, agulhada é rápida. A gente sente uma dor persistente, pulsátil, né? Quando a gente, por exemplo, tá com cólica, né? As mulheres aí ficam com uma sensação de que parece que os ovários estão pulsando, né? E é uma dor que pode, inclusive, causar náuseas, se for muito forte, né? Então, essa dor, então, ela pode ser tanto mecânica, quanto térmica, quanto química. Só que é importante, né, vocês entenderem a diferença, que essas fibras vão ser sempre amielinizadas e, além disso, elas vão sempre ser responsáveis apenas por as substâncias químicas, tá? Mas também elas são responsáveis, elas podem ser sensibilizadas por pressão e por temperatura, tá? Mas só substâncias químicas. E aí a gente tem os neurotransmissores, né? Quais são os neurotransmissores liberados, então, por essas fibras? São o glutamato, substância P, e o PRGSC. Então, o PRGSC é um peptídeo relacionado ao gene calcitonina, e a substância P é aquela que está relacionada a secreção aí de substâncias que estão relacionadas com a vasodilatação dos vasos sanguíneos. A histamina, a heparina, a brasidicina. São moléculas, então, que são produzidas pelas células de defesa e é um fator, então, de resposta imunológica.
Então, aqui a gente tem uma outra característica, né? Então, as fibras C, elas são muito lentas, então elas vão de 0,5 a 2 milissegundos, né? São amielinizadas, a resposta dela, então, é um tempo mais lento. Estímulos térmicos, mecânicos e químicos. Dor crônica, né? Indistinta e mal localizada. Depois a gente tem as fibras A delta, que são mais rápidas, então de 5 a 30 milissegundos, são mielinizadas, inclusive por conta disso que elas são mais rápidas. Esse potencial, então, de ação ele é saltatório, né? Passa aí pelos nodos de Javier, que é a bainha de mielina. Estímulos térmicos e mecânicos, principalmente, né? E é uma dor aguda, cortante, bem localizada. Então, essas são as duas principais tipos de fibras nociceptivas, tá? Bem, daí então agora que a gente, né, já viu a relação de por que a gente sente dor, quais os tipos desses estímulos, né, que é por ativação de temperaturas extremas, ativação mecânica, ativação química, a gente viu também os dois tipos de fibra, né, que tem, a gente vai ver como que essas fibras, elas chegam no sistema nervoso central, tá? Então, lembrando aí novamente, né, a gente tem a via aferente, que vai então chegar os nervos, todos esses nervos, eles chegam num feixe, tá? Num nervo. E aí, quando eles estão chegando lá perto da medula, eles vão se dividir. E aí, eles se dividem em quê? Que aí tem outro nome, né? Que é raiz sensorial dorsal e raiz motora ventral. Então, a parte sensorial, que é essa parte aqui, né, da medula, que eu havia falado anteriormente para vocês, que é a parte posterior, ou parte dorsal, tá? Essa região, então, é a região que chega à via aferente, tá? Tanto da parte sensorial geral, como o tato, a dor, temperatura, articulação, propriocepção, quanto da parte visceral, né? Então, essas informações, elas chegam via aferente e saem via eferente, tá? Ó, eferente visceral geral, eferente somático geral, motor para os músculos esqueléticos ou para as vísceras também, tá? Gente, tá tendo uns barulhos na rua, desculpem o excesso de barulho. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, a gente tem então a chegada, tá? Via esses neurônios, esses nervos, desculpa, os nervos, e aí eles vão se dividir quando eles chegam perto da coluna. Essa parte é bem anatômica. Então, a gente tem 31 pares de nervos espinais, tá? 31 pares de nervos espinais. Cada par desse vai inervar uma região específica, tá? E aí, aqui, a gente vai ter, então, o quê? Eu vou explicar isso aqui antes para vocês, gente. Olha só, então aqui chegou o nervo espinal, tá? Como tá mostrando aqui, ó, vários nervos, tá? Os nervos são o quê? Lembra do que o sistema nervoso periférico ele é formado? De nervos e gânglios, né? E o sistema nervoso central pela medula e pelo encéfalo. Então, esses nervos, eles chegam, e aí, como eu falei, eles vão quando chega perto da medula espinal, eles se dividem. Então, vem todos os feixes de nervos, esses nervos, então, eles chegam, né, eles estão em todas as regiões do nosso organismo, tá? Como mostrado aqui, ó, 31 pares de nervos que inervam aí toda a região do nosso organismo, certo? E aí, quando chega, nós vamos ter a divisão, então, da raiz dorsal e da raiz ventral, tá? A via aferente, ela sempre vai ter um gânglio espinal. Esse gânglio espinal é do próprio neurônio, tá? Que tem as terminações nervosas lá, né, que recebem as informações, e o corpo celular desse neurônio é aqui, tá? E aí, depois, o axônio vai levar a informação até aqui.
tá? Na nossa aula lá introdutória, a gente viu um slide sobre isso, uma figura, né? Desse tipo de neurônio, que tem o gânglio no meio, né? Ele não tem o gânglio tradicional, entre aspas, como a gente diz assim. E aí, a parte da raiz ventral, que é onde então vai sair os nervos motores, não tem gânglio. Então, essa daí é uma das principais diferenças entre os nervos, então, da via aferente, sensoriais, e da via eferente, motoras, tá? Então, esse nervo, ele vai vir cheio, então, das fibras, né, nervosas, que são, então, os axônios, né, que vão estar... O que é um feixe de nervo? É um feixe onde vai ter vários, milhares de terminações nervosas de axônios, e esses axônios, então, eles se formam nesse nervo, e aí o nervo vai trazer essa informação, esse potencial de ação, o segundo potencial de ação vai ocorrer aí, aqui nessa medula, tá? Ó, aqui é uma outra figura para ilustrar. Então, a gente chega, né, através de um nervo, lembrando, 31 pares de nervos. Então, estou mostrando aqui, né, desse lado, mas a gente tem 31 pares de nervos. Então, a gente chega aí no ramo do nervo, esse ramo vai se dividir em dois. Aí, então, aqui, quando a gente tem o gânglio, é porque a gente está onde? Na parte sensorial, tá? Então, aí a gente vai ter esse nervo, ele vai se dividir em ramos, esses ramos, então, vão se dividir em filamentos menores. E aí vai chegar aí na parte que a gente chama posterior da medula, tá? Parte cinzenta. Pronto. Agora, então, vamos contextualizar isso que a gente está vendo, tá? Então, olha só. Aí a gente teve um primeiro estímulo lá, que é um estímulo de dor aguda. Ou uma dor aguda, que é uma dor pontual, via fibras A delta, tá? Só que, lembrem, essa fibra A delta, na verdade, o nervo, né, ele tem vários outros tipos de fibra, tá, pessoal? Não é só essas fibras que a gente está estudando aqui. Mas aí, eu digo assim, o nervo, né, por exemplo, ele vai ter três tipos principais, onde as fibras C são aquelas que não são mielinizadas e as fibras A delta são aquelas que são mielinizadas. Então, nós vamos ter nesse feixe aí milhares de fibras correspondentes ao estímulo da dor, né? Que são os nossos receptores, tá? Então, aí, uma vez que a gente tem uma área que recebeu uma lesão, tá? Então, por exemplo, uma queimadura. Então, a gente tem tanto, primeiro, uma resposta aguda, tá? Então, a gente tem aquela dor forte, pontual, que a gente sente onde ela tá, né? Quem é responsável por essa sensação é a fibra A delta, né? E a gente vai, então, receber essa sensação vai viajar aí via nervo periférico, tá? Vai passar pelo gânglio dorsal, que é onde está, então, o corpo celular do neurônio, tá? E vai chegar os axônios aqui, ó, na região, então, da medula, tá? Que é a região ventral dessa medula. Não, desculpa, dorsal da medula, tá? Então, aqui a gente tem a região ventral, que é a região motora, que a gente não está falando nessa aula, e a gente está falando da região dorsal, que é a região, então, sensorial, tá? A região, só para também contextualizar, a região ventral é a região do nosso ventre aí para associar. Então, é como se a gente está virado para cá, né? Olhando, então, nessa região, como se nossos olhos estivessem aqui, tá? Só para dar uma contextualizada na posição aí de onde que as coisas estão chegando. Então, essa informação via aferente, via fibras A delta, via fibra C, vão chegar, tá?
na parte dorsal sensorial da medula e vai fazer uma conexão via ascendente. Então, por onde que esses ramos, né, essas fibras vão passar? Pela medula, pela parte branca da medula, tá? Que é onde, então, vai acontecer a conexão aí com os axônios e essa informação, ela vai ser levada, né? Então, corre outro potencial de ação, né? Outra troca de informação aqui, outros neurotransmissores sendo liberados. Aí, ó, aqui vai sair essa informação e essa informação ela pode chegar aqui e sofrer um outro potencial de ação até chegar no córtex somatosensorial. Essa via toda aqui são as vias ascendentes, tá? Então, a pergunta aqui que eu fiz para vocês, como que as fibras nociceptivas chegam aos centros superiores? Então, no primeiro momento, elas chegam via medula, tá? Via a parte sensorial, que é a parte dorsal aí da medula. Então, chega e depois ela vai via ascendente até as regiões superiores. Nessas regiões, ao longo, né, de que essas informações estão viajando aí na medula espinal, a gente tem vários tratos. Esses tratos, então, são bem anatomia básica mesmo, sabe, de sistema nervoso. E aí, cada trato desse vai então, levar essa informação para o córtex somatosensorial, que vai dizer se essa dor é uma dor que coça, se é uma dor que está queimando, se é uma dor que está latejando, tá? Então, a gente vai ter aí processamentos de respostas diferentes de sensação de dor. E também, essas sensações, elas não vão só para o córtex somatosensorial, elas passam por todas essas regiões, inclusive o sistema límbico, né, que está lá no tálamo. E aí, no sistema límbico, é que a gente vai ter as emoções, né? Então, a gente tem as memórias, a gente vai ter a emoção, a gente vai ter todo esse sistema complexo aí que está relacionado com a dor, tá? Então, aqui, ó, é como essas fibras, elas vão chegar, tá? Então, uma vez que elas chegam na medula espinal, elas chegam, e aí aqui a gente vai ter vários estratos que a gente chama, cada um desses estratos, eles recebem, então, uma sensação diferente, tá? Digamos assim. E aí, o que vai acontecer? A gente chega esse nervo, então, ele vai vir com essas fibras, que são as fibras de de sensação rápida, né? E as fibras também de sensações lentas. Então, dependendo do estímulo, a própria medula, né, já resolve, digamos assim, essa sensação, né, de dor, e não tem necessidade de subir aí até os sistemas ascendentes superiores. Então, por exemplo, se é uma sensação, novamente, de queimação, essa sensação chega e vai sair via motora, né, para a gente retirar essa dor, essa mão para retirar a sensação de dor. E uma vez que a gente, então, tem essas fibras ser ativadas, aí a gente vai, então, ter outros centros superiores processando. Então, a gente tem aí a memória, né, a parte da emoção, choro, enfim, que pode estar aí relacionado com a dor que a gente está sentindo, tá? Bem, aí a gente vai ver agora o mecanismo, tá? Então, aqui a gente vai entender como que ocorre a liberação, tá? Que é a sinapse, na verdade, excitatória no corno posterior. O que é o corno posterior? É essa região, desculpa. É essa região aqui, tá? Então, nós tivemos o nosso estímulo lá, né, na pele, lá na parte interna da víscera, né, alguma dor que seja reconhecida como uma dor pontual ou uma dor lenta, né, uma dor que seja aí pulsante.
E aí a gente tem aqui estímulos nocivos de alta intensidade, que são as fibras C, tá? E nós temos aí os estímulos nocivos de baixa intensidade, que é um outro ramo aí de fibras, tá? É importante salientar que no Guyton não tem essa descrição aqui das fibras alfa, A beta, tá? Só tem a A delta. Então, esse livro aqui é um livro de neurociência ilustrada, então é um livro que traz mais informações de mecanismo relacionados à dor, tá? Que é o que a gente está estudando. Então, eu utilizei esse capítulo porque ele é um capítulo que traz mais esse viés mecanicista, que no Guyton não aparece muito, né? Então, por que é importante, né, vocês estudarem, a gente está estudando isso, vocês entenderem esses mecanismos? Porque, como futuros médicos, né, vocês vão trabalhar com a dor a maior parte do tempo, né? Então, a pessoa chega com uma dor e essa dor precisa ser compreendida, precisa ser entendida, tá? Então, voltando. Então, aqui a gente está com a medula, a parte interna da medula, tá? Que é a substância cinzenta, onde então vão acontecer então essas trocas aí de informação, que é propriamente dito a sinapse, certo? Então, a gente vai ter esses estímulos de alta intensidade e estímulos de intensidade mais moderada, tá? Então, esses estímulos, eles vão estar em estratos diferentes. Esses estratos diferentes, eles, então, todos estão no corno posterior, tá? E cada região desse extrato, ele vai ter, então, como eu disse, uma estrutura importante, tá? Então, por exemplo, no extrato 1, a localização corno posterior, substância cinzenta espinal abaixo do trato de Lissaer. Olha só, fibras da raiz posterior dorsal, mediando dor, temperatura, tato e dor dorsomarginal. Deixa eu aumentar isso aqui que eu não estou enxergando direito. 2. Corno posterior da substância cinzenta espinal. Então, todos, na verdade, são corno posterior porque é a região corno posterior. Então, parte aqui desse extrato 2 vai receber, então, neurônios da substância gelatinosa, mediando a transmissão da dor. Então, essa parte da substância gelatinosa é outra... Como é que eu vou explicar para vocês? São outras... É uma parte bem de anatomia do sistema, tá? Então, como que a gente não tá focando nessa parte de anatomia, se vocês sentirem necessidade, vocês vão precisar dar uma revisadinha nisso, tá? Inclusive, nesse livro aqui tem, tá? Uma parte que revisa aí cada um desses extratos específicos. Então, eu trouxe só para dar uma ilustrada aí, para mostrar de onde se vem isso. Então, por exemplo, o corno 3 e o 4 recebe informações da substância gelatinosa e contribui para o sistema ventrolateral mediado pela dor, temperatura e tato. Corno 5, neurônios recebendo fibras descendentes. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter tanto as fibras ascendentes quanto as fibras descendentes, tá? A gente vai falar especificamente das fibras ascendentes, tá? Nessa aula. Então, vamos lá. O que acontece? Essas fibras, elas vão chegar nesse corno, tá? Posterior. Lembrando que essa região é a região sensorial. Corno anterior é a região motora, tá? Então, aferência nociceptiva terminal central. Então, a gente vai ter aí os mediadores químicos da dor, né? Que a gente vai ter o glutamato, que são os neurotransmissores que vão ser liberados. O glutamato, o PRGC e o SP, tá? Aí nós temos aí, os neurotransmissores sendo liberados. A sinapse no corno posterior é excitatória. Lembram lá que a gente viu? Sinapse excitatória, então, vai estimular o potencial de ação, né? Que vai ocorrer aqui, o segundo potencial de ação. Então,
ele é excitatório, né? Ele excita, então ele promove um estímulo de liberação aí de influxo de sódio para acontecer o processo normal de potencial de ação. Aí, os neurotransmissores liberados pelas fibras aferentes nociceptivas são o glutamato, são 3 principais, né? O glutamato, que atua sobre os receptores. Primeiro eu já falo dos receptores, tá? Primeiro eu vou falar dessas substâncias 3. O glutamato, a substância SP, tá? Que é a substância, então, que é aquela relacionada com a produção, então, de vasodilatação, né? Substâncias P, então, liberação de substâncias químicas para chamada aí, recrutar aí as células do sistema imunológico, que já estão circulando aí na corrente sanguínea, células hematopoéticas, né? E a PRGC, que é um peptídeo, né? Eu tinha anotado isso aqui. Tá aqui, né? SP, substância P. Mas vamos voltar. Depois eu boto nos slides aqui o nomezinho da substância antes de entregar os slides para vocês. Então, essas 3 substâncias são as principais substâncias liberadas aí por esse neurônio pré-sináptico, e aqui a gente tem o neurônio pós-sináptico, tá? Então, cada um desses neurotransmissores, eles vão ter um receptor específico, certo? Eu vou botar aqui nessa imagem que vai ser melhor para a gente ver. Então, ó, o PRGC, o receptor vai ser PRGC. O glutamato tem 3 receptores diferentes, tá? Que é o NMDAR, o AMPAR e o mGlu-R. E o SP, a substância SP, tem então os neurotransmissores, né? Tem o NK1, que é o receptor específico. Então, a ativação dos receptores leva ao influxo de sódio e despolarização das células, gerando o potencial de ação. Então, uma vez que ocorre o potencial de ação aqui, ó, potencial de ação aqui, tá? A gente vai percorrer as vias ascendentes, tá? Então, a gente vai para as vias ascendentes. Nessas vias ascendentes, a gente vai ter, então, a gente vai passar por vários tratos, né, lá no nosso encéfalo, até chegar no córtex somatosensorial, tá? E aí também a gente tem a relação aí, a troca de informações também pelo sistema límbico, tá? Então, é isso, né, gente? Esse processamento da dor via ascendente, ele vai, então, chegar pela medula, né? Vai ser, né, chega, quando a gente já está falando do centro do sistema nervoso, ele chega na medula pelas vias aferentes, que são nesse sistema nervoso periférico. Então, a gente vai ter aí as fibras rápidas e as fibras lentas, certo? E essas fibras vão correr, então, via ascendente, né, para os centros superiores, tá? Então, essa figura é uma figura do Guyton aí, que eu trouxe para contextualizar. E aí, o que acontece? Uma vez, então, que ocorreu esse potencial de ação aqui, né, nessa região posterior, deixa eu confirmar se é região posterior. É região posterior ou região dorsal, tá, gente? Nessa região posterior aqui, ou dorsal, tá? A gente vai ter, então, a saída via medula, parte branca, dos feixes, né, desses ramos aí do potencial, né, os axônios vão levar essa informação até os sistemas superiores, que é o encéfalo. Então, a gente tem vários tratos, né, então, novamente, isso aqui é bem anatomia. Cada trato desse aqui, ele responde a um estímulo, tá? Então, no caso, a gente está olhando para esse trato, que é o trato espinotalâmico, que ele, então, está relacionado com dor, temperatura, no lado contralateral do corpo. Então, aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que sofre um acidente, né, e que lesiona essa região, por exemplo, do trato espinotalâmico, ela consegue ter as sensações de dor, de temperatura extrema, de um prego entrando na pele, de
né, uma região, uma situação de inflamação, né, uma dor a longo prazo, digamos aí, ela não consegue, né? Então, por isso que existem pessoas, né, que não têm a sensação de dor, não têm a nocicepção, né, porque elas lesionam uma região específica aí da medula, né, da parte branca da medula, que leva essa informação, então, aos centros superiores, tá? Então, olha só, essa figura não tá dando pra ver muito bem, mas é para tentar ilustrar aí para vocês essa via ascendente do centro superior, tá? Então, uma vez que a gente recebe essa informação lá nos receptores, né, que estão na parte do tegumento da pele ou na parte de visceral, né, alguma dor interna de um órgão interno, a gente vai ter uma despolarização, então, do potencial de ação, e esse é o primeiro estímulo para a gente chegar aí lá na nossa medula, tá? Aí a gente vai chegar no corno anterior, deixa eu ver aqui minha figura, se é no corno anterior. É no corno dorsal, tá? Que é essa região aqui, corno dorsal. Essa região, tá? Que tá mostradinho laranjinha aqui. Ela vai sair via os centros superiores e vai passar por essa região que eu mostrei para vocês aqui na figura anterior, ó, que é o trato espinotalâmico, tá? E aí ela vai ascender, né? Ela vai subir. E aí, aqui a gente tem, então, as fibras de dor rápida, de sensação de dor, porque a gente vai ter as fibras de dor rápida e as fibras de dor mais lenta, né? Então, a gente tem aí, nesses estratos da medula, chegando aí no sistema superior, lá na parte do córtex, né, sensorial, essas sensações. E aí elas vão ser interpretadas, né, se é uma queimação, se é uma agulhada, se é qual que é, certo? Então, a gente tem essa diferença aí de sensação. Então, essas vias, elas vão chegar até o centro superior, certo? E no centro superior elas vão ser, então, codificadas, né, decodificadas. Lembrando que a gente tem a relação com o sistema límbico, tá, gente? E aqui, então, a gente tem o que a gente chama, né, a parte do sistema lateral e a parte do sistema medial. Que a parte do sistema lateral, né, que é o que diz aqui sistema anterolateral, é por onde vai vir, então, essa dor, temperatura, pressão, tá? É sistema anterolateral. E esse sistema anterolateral, né, que é identificado lá no tálamo, tá? Por esses núcleos aqui, ó, VPL, né, que é ventro posterolateral, VPM, ventro posteromedial, tá? São as regiões desses estratos aqui, tá? E a gente tem, então, o córtex somatosensorial primário, que vai nos dar a primeira sensação aí de dor, tá? Então, é uma sensação descritiva, né? Uma dor aí que a gente sabe que se é pontual ou não. E depois a gente tem a relação aí com o sistema medial, tá? Que é núcleo DMB, dorso medial, tá? Então, outras várias regiões do hipotálamo que são acionadas, que tem os componentes afetivo-motivacionais, componente, né, que é o emocional do sofrimento. Então, tudo vai depender do estímulo que a gente recebeu, qual fibra que a gente recebeu essa sensação, e se essa fibra ela vai ascender via sistema medial, né, ou não, porque a gente pode não ter esse sistema medial sendo acionado, tá? Por isso que a dor, ela é como é que é a palavra que eu esqueci? Deixa eu voltar lá.
aqui, por isso que a dor é um processo multifatorial e multissistêmico, né? Porque são vários os estratos que são do sistema nervoso central, né? Que são acionados através de vários tipos de órgãos e sistemas, né? Então, a gente tem aqui a hiperalgesia, tá? Que é uma característica em que os receptores das fibras da dor apresentam um aumento progressivo à sua excitação, né? Então, esse aumento progressivo da dor, né? Ele, na verdade, ele é importante porque uma outra questão que acontece nos receptores nociceptores, que são os receptores da dor, é que eles não têm uma capacidade de se adaptar como os outros. Lembra que a gente falou, por exemplo, dos receptores do sensação de cheiro, né? Por exemplo, a sensação de um perfume. A gente chega no ambiente, a gente sente aquele cheiro bom ou não, né? E com o tempo isso termina. Então isso é uma via de proteção, né? Só que, por exemplo, os nanoreceptores, eles não têm essa parada aí desse estímulo, né? E isso é extremamente importante, porque uma vez que a gente não tem ai, me fugiu o nome da palavra. Uma vez que a gente não tem essa adaptação desse potencial, né, a gente tá sempre sentindo dor. Então, por isso que é importante. A gente não pode adaptar a sensação da dor, porque se a gente adapta, a gente para de sentir. Então, como a dor ela é um mecanismo de sobrevivência e de luta e fuga, né, a gente precisa ter essa capacidade de sempre sentir, né, e não ter a adaptação dos nociceptores, tá? Aí aqui a gente tem lá no Guyton, né, a curva da distribuição da dor relacionada à temperatura. Então, a gente tem aí uma temperatura entre 43 e 45 graus, que é uma temperatura extrema, tá? É uma temperatura, então, onde começa a danificar os tecidos, acontecer a morte dos tecidos. E se essa temperatura, então, ela não for mediada, né, a gente não tiver sair dessa sensação, a gente vai matar, lesionar os tecidos, né? E a gente tem, então, vários tipos de temperatura, vários tipos de receptores, né? De nociceptores, que são vários tipos de nociceptores para identificar o tipo de sensação que a gente tem, né? Então, os maiores tipos de nociceptores que a gente tem são os receptores para frio, tá? Que pegam aí, então, uma ampla variação dos impulsos, né? De sensação aí de frio, tá? De frio lá pelos seus 20, 23, 25 graus, a gente tem estímulos de frio, né? Então, isso aí para células não é legal, né? Porque a gente tem toda uma temperatura ótima de funcionamento de enzimas. Então, tanto os extremos, né? Tanto muito frio quanto muito calor causa uma sensação de dor. Faz uma lesão, então, né? Nesse tecido. E aí, lá no finalzinho do capítulo do Guyton, a gente vai ter vários tipos de dor que ele vai trazer aí para discussão, tá? Então, causas da dor visceral verdadeira. Qualquer estímulo que excite as terminações nervosas para dor em áreas difusas das vísceras pode causar dor visceral. Esse estímulo inclui isquemia do tecido visceral. A isquemia, então, vai ser o baixo aporte de oxigênio nesse tecido, que vai causar uma lesão, e essa lesão ela é sentida como uma dor, tá? Uma lesão química, né, nas superfícies viscerais, espasmos musculares, que também são, por exemplo, contrações, né, que vão acontecer desenfreadamente, que também causam dor, distensão excessiva de vísceras ocas, né, por exemplo, se a gente come demais, a gente tem uma distensão aí no nosso estômago, isso também causa dor.
tensão do tecido conjuntivo, que circunda ou é localizado na víscera. Essencialmente, qualquer dor que se origine nas cavidades torácicas ou abdominal é transmitida pelas fibras delgadas do tipo C, portanto, podem ser transmitidas do tipo crônico persistente de dor. Então, como eu havia falado, a isquemia, né, é uma dor visceral, causa dor visceral, da mesma forma que causa dor em outros tecidos, presumivelmente devido à formação de produtos finais metabólicos, como ácidos, produtos degenerativos, a brassidicina, né, que é um composto químico, enzimas proteolíticas que estimulam essas terminações nervosas para a dor. Temos os estímulos químicos, como a brassidicina é um estímulo químico. Algumas vezes substâncias nocivas escapam do trato gastrointestinal para a cavidade peritoneal. Por exemplo, o suco gastroácido proteolítico pode escapar por úlcera gástrica ou duodenal. Esse suco causa digestão disseminada no peritônio visceral e isso vai estimular uma dor, né? A gente tem as cefaleias, então tem vários tipos de cefaleias, que são dores na cabeça, né? Então, cefaleias são tipos de dor referida para uma superfície da cabeça a partir das suas estruturas profundas. Algumas cefaleias resultam de estímulos dolorosos provenientes dentro do crânio e outras resultam de dores que se originam fora do crânio. Então, a gente tem aí, por exemplo, tipos de cefaleia intracraniana, meningite, enxaqueca, cefaleia alcoólica, né? Então, por exemplo, cefaleia alcoólica causa uma desidratação, essa desidratação vai causar um problema nos tecidos, né, do cérebro, e isso vai dar, então, uma sensação de dor de cabeça, né? Então, tem a enxaqueca, que é um tipo especial de cefaleia, pode ser consequência de fenômenos vasculares anormais, ou seja, ocorre nesses tecidos alguma disfunção relacionada à vascularização, então esse suprimento de oxigênio está chegando pouco ou muito, pode dar uma enxaqueca também. A meningite, então, que é um tipo de inflamação que é causada por patógenos. Cefaleias causadas por distúrbios visuais, né, que é quando a pessoa começa a ter, por exemplo, dor de cabeça por conta de problema na visão, né, que também pode acontecer. E aqui tá os livros que eu usei na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje eu usei o capítulo 22, tá? Como eu falei para vocês, esse capítulo aqui ele vai explicar os mecanismos da dor, tá? E o capítulo 49 do Guyton, então, ele não fala muito sobre os mecanismos, tá? Ele fala mais uma visão geral aí. E como a gente estuda fisiologia, a fisiologia, ela se baseia em entender como que as coisas acontecem, que é um mecanismo por si próprio, né? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, né, a gente viu o que é a dor, né, que a dor, então, ela é um estímulo de proteção, um estímulo que protege os nossos tecidos, né, a gente viu, então, a maneira como esses nociceptores, eles podem ser ativados por temperaturas extremas, ativação mecânica, né, por exemplo, um martelo batendo no nosso dedo, enfiar um prego, um beliscão, uma ativação química, que aí nós temos vários tipos, né, de substâncias químicas que ativam esses nociceptores. Nós vimos dois principais tipos de fibras nociceptivas, que é a fibra A delta, que são fibras, então, de condução rápida, uma dor aguda, pontual. A gente viu a fibra C, então, que são fibras que conduzem a estímulos de dor mais lento, uma dor, então, pulsante. A gente viu como que essas fibras elas chegam nos sistemas superiores, então elas vão chegar lá pelo corno, né, o corno na região posterior, então elas vão chegar pelos nervos. Vamos botar uma figurinha aí para nós integrar essa informação. Vão chegar pelos nervos espinais, essa sensação vão chegar então através das vias
das fibras, né, que vão estar aí nesse nervo, vão chegar via raiz dorsal para o corno posterior, corno dorsal, tá? Posterior. E aí esse corno então vai ter estratos, né? Cada extrato vai ter uma resposta diferente. E essa sensação, esse potencial de ação que vai ser liberado aqui, né? Ele libera neurotransmissores tipo glutamato, tipo PRGC e SP, né? Então, esses neurotransmissores vão ter os seus respectivos canais, tá? De recepção. E aí, uma vez que ocorre essa liberação desse neurotransmissor, ele reconhece o seu específico, o seu receptor específico, vai acontecer a um outro potencial de ação aqui, né, no corno receptor. E aí essa mensagem, né, ela vai ser enviada para a região superior, né, que vai sair via ascendente aqui pelo lado, né, da medula. Essa região, então, ela vai ser passar por vários tratos e até chegar na região somatosensorial e no sistema límbico também, tá? Então, essas fibras, então, elas via, né, ascendente, que foi essas vias que a gente viu aqui, a gente não falou das vias descendentes e nem da região ventral motora, esses são assuntos aí para as próximas aulas, tá? Então, de maneira geral, essa figura resume um pouco do que a gente falou, né? Eu espero que vocês tenham entendido, apesar de ser um conteúdo bastante denso, a gente tem aí pontos principais que eu tentei resumir aí como questões de fixação aí para vocês integrarem melhor esse conhecimento, tá, gente? Então, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagens, tá bem? Obrigada, abraços.